Pessoal, eu dei o início no start da gravação, tá? Deixa eu compartilhar com vocês o vídeo, né, sobre as diretrizes do Senai Unidigital, tá? E depois do vídeo voltamos à nossa programação normal, tá? Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Pessoal, deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Na última aula a gente falou sobre o capítulo 5, tá? Capítulo que fala sobre aterramento. A gente tinha até iniciado é, algumas as conexões principais, tá? Ainda não está compartilhando. Deixa eu ver se agora vai. Ah, sim. Agora apareceu. Então, pessoal, vamos lá. Pegar aqui o era o livro, é o volume 2 que a gente estava usando. Isso mesmo. Ah, é. Eu estava utilizando um para. Então era o 1. Não, então era o 1. Sim, a gente estava no 1 do volume. Ah, eu estava aqui nessa parte de aterramentos. Deixa eu só fazer um retrospecto aí da última aula. Então é do 2 mesmo. Não, do um porque eu no um estava no capítulo 5 do um. Então, a gente tinha falado sobre os tipos de aterramento. Esse tipo de aterramento a gente encontra lá na NBR 5410. Deixa eu abrir ela aqui para mostrar para vocês. Só achar ela aqui. Estranho, era para ela estar aqui. NBR 16. Bom, eu vou pegar ela em outra UC aqui, tá? Bom, estranho não está.
Aqui. 5410 aqui, vamos aproveitar. E o outro. Lá na NBR 5410. Ah, professor, por que que você não abriu aquela tal de 5419 que fala sobre aterramento, né? Na verdade, não é aterramento, é SPDA. É o sistema completo. É a captação, descida e depois aterramento. Lá na 5410, você tem aqui, ó. Se eu não. Então, deixa eu pôr aqui, aterramentos. Não. Eu vou procurar na mão aqui mesmo. Tem uns esquemas, ó. Tá aqui. Isso aqui, ó. Inclusive, lá o C de. Lembra que tinha um fórum e a gente falava sobre os esquemas de aterramento existente. Inclusive, tinha uma tarefa lá do fórum. Vou aproveitar que eu estou lembrando exatamente qual que é. É instalação predial. Vamos ressuscitar ela aqui só rapidamente aqui. Fórum. Ou é instalação predial ou é projeto predial? Um desses dois. Então é aqui. E aí. Ah, e aí até eu forneci um material extra para vocês. Ó, e tá lá na 5410 item 6.3.5. Vamos lá. Eu não coloquei a página. 6.3.5.2.2. Que era até sobre instalação do DPS, tá? Isso mesmo, aqui, ó. Página 139. Agora vamos voltar ao material do livro aqui, ó. Nós temos, né? Aí lembra que eu falei que o sistema de aterramento, ele é a última parte do SPDA, tá? Aí lembrando que no SPDA nós temos, vou diminuir aqui, vou até colocar em cores diferentes, né? Nós temos a captação, tá? Aí o captor Franklin ou o terminal aéreo. Depois, captação. Deixa eu pegar outra cor, porque aqui vai ser a edificação, tá? Daí você tem interligado aqui, essa descida, ela pode ser tanto externo quanto interna, tá? Então você tem uma e duas opções. E aqui são o que as descidas, tá? E eu vou pôr o verde aqui. E depois da descida, você tem o aterramento e a caixa de inspeção. Vai ter a malha de aterramento, né? A caixa de inspeção com as hastes. Beleza? E aqui
Sim, que é o aterramento. Então, o chamado SPTA, tá? Que é a NBR 5419, tá? Ele tem várias configurações, tá? Para o aterramento. Porque aqui, ó, quando fala sistema de aterramento, eu estou me referindo diretamente, me fala sistema de aterramento, eu estou me referindo à parte do SPDA que trata única e exclusivamente do aterramento, tranquilo? E daí, né, no aterramento, você tem é, tipos, né, o TN, o TT, o IT, né? Aí no caso aqui, o TN, revisando a aula passada, o TN você tem o neutro e o condutor PE chama de proteção elétrica, tá? Mas basicamente é o TE. Até ó, você olhar aqui no diagrama aqui, ó, ele tá o T de aterramento, né? De terra. Condutor terra. É porque quando fala terra, a gente tem um condutor e tem a haste que está no solo aqui. Então, nesse sistema, no TN aqui, ó, o neutro e o terra, eles estão separados. Às vezes lá no quadro, né? No quadro, por exemplo, no quadro geral, você não tem o disjuntor aqui, né? O disjuntor trifásico. É fase A, fase B, fase C. Você tem o disjuntor trifásico aqui, né? As fases A, B e C. O neutro, na hora que ele vem lá na descida, o neutro aqui, ó, vai ter uma barra própria de neutro. E esse neutro aqui, ó, ele segue neutro, eles seguem separados aqui, tá? E aí lá na no quadro de distribuição, por exemplo, aqui, esse equipamento tem neutro, tem terra, esse tem terra e fase, ele é bifásico, ó, né? Aqui seria a A, a B e a C. Então, ela é trifásico e em triângulo, vamos dizer assim, sem o neutro, só com terra. Aí, nesse caso, aqui ele estaria ligado como se fosse triângulo, tá? E aqui, ele estaria ligado aqui, ó, como se fosse o estrela, tá? O estrela que tem o neutro aterrado. Neutro aterrado. E aqui ele fala que é TN, que o terra e o neutro, né? Eles são separados. Aí fala TN, terra neutro, S de separado. Já você tem o TNC, que é o mais comum, eu até mostrei na aula passada. Deixa eu fechar isso aqui que não precisa mais, não.
O terra neutro comum, na instalação elétrica industrial não tem nada. Vou pegar um exemplo aqui. Esse daqui é um exemplo de aplicação em um cliente. Deixa eu ver se eu acho outro aqui. Que tem um que é da própria concessionária. Só pegar aqui. Estranho. Não, não tá aqui. Mas enfim, esse daqui vai servir para o propósito nosso. Antigamente, igual esse desenho meio artesanal que eu fiz aí, né? Deixa eu abrir aqui, que ele tá gigantesco aqui na tela, não, ele não tem essa necessidade. Nossa, porque o cursor aqui ele não adere. Por algum motivo aqui ele não adere bem. E aqui, ó, do TN que eu tava falando aqui, ó, por exemplo, nos projetos mais antigos, você poderia colocar um barramento de neutro aqui, tá? E um barramento de terra. Esqueci de colocar ele aqui, ó. Uma barra de terra, né? Tá? Aí é o TN, né? O terra neutro separados. Agora, o TNC, terra neutro comum, tá? Ele, o separado, você tinha uma barra de neutro. Já peguei projeto em 2004, quando eu estagiava, que era assim, neutro, no geral da instalação, tá? E tinha o barramento de terra. Ainda não tinha o BEP, né? O BEP não, também o BEP, né? Mas ainda não tinha o supressor de surto, que é o DPS, que hoje em dia a gente tem ele, tá? Então era só barramento de neutro, barramento de terra. Ele parava no disjuntor trifásico e todos eles, né, os três de fase, se fosse trifásico, né, ou monofásico, uma fase, ou bifásico, duas, né, iria as fases, nesse caso três, vai o terra e vai o neutro, tudo, né, num barramento diferente. E aí lá no quadro, né, no QDC, né, QD, QDT, quadro de distribuição terminal. Aí no terminal, aí a coisa muda de figura. No terminal, você tem uma barra, né, de neutro e uma barra de terra também lá, tá? Nesse no terminal. Agora, no TNC, terra neutro comum, tá?
você tem o PEN, esse PEN aqui, eu sei que é o proteção neutro. Esse S, se eu não me engano, é de equalização, tá? Por quê? Porque aí o PEN, dependendo aí, né, o pessoal escreve BEP, que é barramento de potencialização. Esse E aqui ele é o E de equipotencializar. Porque aí, ó, está vendo que o terra ele vem para um barramento igual esse antigo aqui, né? Só que esse barramento ele também é compartilhado com o neutro, ó. Tá vendo? Tem um conector aqui chama split board, né? E daí ele jampeia para o barramento de potencialização, ou seja, você vai ter um único barramento onde o neutro e o BEP, que por sua vez vai aterrar a carcaça daquele barramento e também vai ligar o barramento no conector, né, no sistema, desculpa, gente, no sistema de aterramento, tá? É, e importante que no QDT, né? Aí no QDT, tá vendo que esse barramento de neutro e terra, por ele ser equalizado, ele pode ser o mesmo. Mas, deixa eu tirar aqui. Mas lá na 5410 aqui, ó, você tá vendo que tem o PEN, você tem esses vários tipos de interligação. Na verdade, é um algoritmo, né? Ou mais conhecido como um programa, ou você pode até interpretar uma fórmula como um algoritmo ou um programa. Por quê? Porque ela tem instruções, essas instruções têm entrada, vai ter saída, e se ela for finita, obviamente, né? E aí é um algoritmo que o pessoal chama de executável, não, é porque seguem alguns princípios aí, né? Computável, chama computável, é quando você tem passos finitos, ou seja, que tem fim, e daí um certo tempo, né? Dado um certo tempo, dependendo do processamento, esse passo a passo termina, tá? E aqui, ó, a linha elétrica, deixa eu dar mais um aqui, ó. Só diminuir um pouquinho. Agora vai. Então, a linha elétrica de energia chega à edificação, inclui o neutro, né? Estranho, né? Se não inclui, é porque é o seguinte, lembra que eu falei que o transformador, né? O transformador, ele tem o... Vou pegar lá das normas aqui, ó. Se eu não me engano, na 18 tem uma carcaça de transformador interessante. Ah, essa aqui. Aí aqui, ó, que é o seguinte. Essas aqui, ó, que ele não tem permissão para ser editado, mas vai servir para o propósito. Que fala que a linha elétrica de energia que chega à edificação inclui o neutro. Aí, quando ele está falando que chega na edificação, ele está falando do. Deixa eu abrir aqui, que aí eu consigo desenhar por cima.
Porque esse documento aqui, ele tá restrito. Ele tá travado, tá? Tá travado, aí não vai conseguir. Então, ó, vamos lá. Então, essa daqui é a parte o mínimo que possível. Porque aqui, ó, na média tensão, na MT, a MT aqui, ó, é fase A, fase B, fase C. Essa energia, ela vem em 3, né, o 3,8, se a gente considerar duas fases, né? Cada uma tem aproximadamente 7.965 volts. Aqui você não utiliza energia, o pessoal chama de transporte. Aqui, até chegar nesse barramento, você transporta, né? Então, 13,8 kV. Agora, já nesse barramento aqui, X1, X2, né, e X3, ele, junto com o X0, ele vai estar em estrela, tá? Então, o média tensão, ele está em triângulo, tá? ABC. E esse outro aqui, ó, vai estar em estrela com o neutro e o terra, né? Então, com essa ligação em estrela, é possível nós termos circuito monofásico, tá? E quando ele fala aqui, ó, que a linha de energia que chega à edificação inclui neutro, ele está falando é do secundário, tá? Aqui é o secundário ou PT, tá? É a famosa, nosso caso aqui, ó, 220/380. É porque é 220 a fase A, né? Entre duas fases, você multiplicar por raiz quadrada de 3 dá 380, tá? E mais uma vez para raiz quadrada de 3 vai dar 660, tá? Só que, por padrão, a gente já até conversou anteriormente, por padrão, mostra mono e bifásico, ou seja, ou tensão de linha, né? E aqui, quando não inclui esse, obviamente, o que a gente tem aqui no Brasil, ele inclui o neutro. Agora, há sistemas, eu não sei se aqui no Brasil, né? Porque eu não, eu até os projetos que eu fiz fora aqui de Goiás, todos os secundário ou a baixa tensão estavam em estrela, tá? Com neutro. E daí, quando você tem a baixa tensão em triângulo, e isso é possível, né? Ela em triângulo, a desvantagem é que eu não tenho um barramento de neutro que, por sua vez, né, eu não vou ter o térreo, tá? Estou falando para instalação, mas ele, você pode pôr o barramento ali, né, e fazer a instalação na rede elétrica. Aí aqui ele está mostrando que você tem essas, na verdade, duas opções mesmo. Ó. Você tem duas opções em que se ela não inclui o neutro, quer dizer que ela é o quê? Triângulo. Se ela é triângulo, ela só tem tensões de linha. E daí você jampeia aqui por baixo, ó, geralmente. Deixa eu sair daqui.
Deixa eu ver. Aí, ó, o que que ele tava mostrando aqui? Você tem que pegar no local bem específico. Aí esses DPS aqui, ó, você aqui é uma opção, mas você poderia muito bem curto-circuitar aqui, ó. Você poderia muito bem, ó, eliminar esses dois aqui, ó, curto-circuitar aí direto. Essa é uma outra opção, tá? Na verdade, acho que tem essas duas lá no manual de instalação. Aí você está vendo aqui, ó, aqui eu teria que curto-circuitar as três e aterrar, né? Aí eu vou ligaria no BEP aqui, né? Tá vendo que tá, ele escreveu BEP aqui, ó, no BEP, e aí vai para a caixa, né, de inspeção, se pelo menos tiver uma haste, né, já configura no aterramento. Se tiver uma malha, né, ou seja, pelo menos uma caixa de inspeção. E se for aquela de tipo um triângulo mesmo, né, aí uma haste você põe a caixa de inspeção e as outras você deixa enterrado. E aí nesse caso aqui, ó, a diferença é que esse daqui, ó, vai para a barra de proteção, né? O que seria a barra de terra, basicamente, proteção PE, aí já, segundo a nomenclatura da 5410 até da 5419, já seria proteção elétrica, tá? E aí você tem essas duas opções para triângulo. Aí, se ele inclui o neutro, aí quer dizer, né, o sim aqui, ó, quer dizer que é o quê? Fases A, B, C, um neutro e aterramento, tá? E daí ele ainda dá duas opções. Aqui, ó, que tá bom. Se caso o neutro será aterrado no barramento, no BEP, da edificação, que no caso é esse daqui, ó, diferença que vai ficar parecido com esse daqui, ó. Condutor de proteção, aí vai derivar a proteção e o neutro, por isso que chama PEN, né? O condutor de proteção que é o terra e o neutro. E e esse daqui, ó, com neutro e o condutor de proteção separados, tá? Fica meio confuso aqui, realmente, ó, o PEN, né? Dá a ideia que você pode fazer igual tá fazendo aqui, né? E separar depois, né? Bem coerente, diga de passagem. Então, se ele vai ser equipotencializado, você, beleza. Desculpa, gente. Agora, se ele não será equipotencializado, nós tem dois esquemas possíveis, né? Com três conexões aqui, que é como se fosse um triângulo aqui, né? Mas você tem mas porque no final aqui, ó, tudo é estrela, tá? Tá vendo aqui, ó?
tá? É porque você tem que refazer o desenho na sua cabeça. E daí, ó, ele vai passar pelo DPS, né? Cada um vai passar pelo DPS aqui, ó. E depois do DPS vai pro BEP, se lá tiver, né? Isso aqui, ó, tudo isso aqui embaixo, ó, quadro de distribuição terminal, né? Que é o segundo quadro. Esse daqui é o quadro geral, tá? Aqui, ó, seria o geral, que é esse bem daqui, né? E o QDT aí já é dentro da edificação, tá? Tranquilo? Vou só tirar aqui o. É porque quando você volta para a tela aqui, aí você pode apagar tudo que você escreveu aqui. Era só para mostrar para vocês, tá? Vamos lá. É esse de cima mesmo, tá certo. Então, aí já tem o TNCS, tá? TNCS aqui, ó. Igual aqui tá falando aqui, ó, contorno neutro e de proteção elétrica, né, com neutro são combinados em uma parte da instalação e separado em outra parte quando a energia entra em contato com uma massa, né, ou seja, a carcaça de uma máquina e distribui separadamente para o circuito neutro e para o circuito de proteção. Não sei se vocês já viram uma opção dessa daqui tem nas TV a cabo, não chega que é o CAT, que é chamado de CAT TV, aí você tem o quê? O cabo coaxial. O cabo coaxial, ele também é conhecido como cabo RCA, tá? O coaxial é aquele que tem, né, o metal aqui no meio, tem um isolante aqui, ó, um isolante aqui em volta e tem a armadura aqui, ó, a malha por fora e o fechamento do circuito é entre essa de fora e o neutro, já que aqui é isolante, ó, tá? Aí, ambos, tanto o coaxial quanto o RCA, só que o coaxial ele tem uma construção mais robusta, tá? O RCA, ele são dois cabos, e eles ficam, é como se fosse cabo PP, tá? Porque o cabo PP são dois cabos, só que eles estão protegidos, ambos têm uma proteção plástica, e depois, porque se eles ficam em contato mecânico, né? Como eles têm a proteção plástica, não tem uma diferença de potencial entre eles. E aí você vai ter o quê? Uma cobertura plástica em volta, que aí você tem a ilusão que é como se fosse um cabo, mas na verdade é dois, só que enrolado nele, nessa proteção. Vamos ver aqui. É porque tá entrando em conflito aqui com a. Agora, a gente tá na página 129 aqui, ó. Agora vamos começar a falar um pouco aqui do motor assíncrono. Isso aqui eu vou fechar por enquanto.
O motor assíncrono, aqui a gente tem, ó, essa arquitetura que é a gaiola de esquilo, tá? Aqui ele está desmontado, né, numa versão como se fosse a versão explodida aqui, tá? É porque quando a gente faz desenho técnico, a gente pega aqui, ó, por exemplo, faz a comparação entre os eixos aqui, ó, que seria o eixo Z. Aqui eu poderia dizer que é o Y e aqui seria o X. Aí pela regra do paralelogramo, isso aqui é um plano, né? Isso aqui é um plano, né? E esse daqui, ó, é outro plano, ó. São dois, né, planos. E os dois aqui, né, os dois planos seccionados, tudo junto aqui, ó, na arquitetura eles chamam de épora. E nessa arquitetura aqui, ó, você tem o rotor. Esse enrolamento interno aqui, o pessoal chama de gaiola de esquilo, porque justamente os esquilos aí, né, o pessoal coloca numa gaiolinha dessa aqui. Aqui já tem a parte de resfriamento. O motor de assíncrono aqui, ó. A gente olhando os eixos dele aqui, ó. Vamos ver a outra parte dele aqui, ó. Tem o rotor, nós temos o estator, que é a parte de fora. Inclusive, o campo magnético vai ser entre o estator, a parte de fora, e o rotor, a parte interna aqui, ó, essa parte. Entre eles você tem um gap, tá? E aqui ele mostra, ó, lembra que tem a partida ela chega até 8 vezes a nominal aí, tá? Ele está evidenciando isso. Está evidenciando os tipos de ligação que você pode fazer aqui, ó. A 1, A2, A3 aqui, né? Cada um seria uma fase. Você fazendo esse tipo de interligação aqui. Tem esse daqui, ó, curto-circuitando, e depois você vinha direto aqui, ó. O que mais aqui? Agora, o assíncrono, você precisa de um campo eletromagnético, que aí esse campo eletromagnético ele vai ser potencializado. E o pessoal da física fala que ele vai ter uma excitação, ou seja, ele vai ser estimulado a gerar campo eletromagnético. Nada mais é, né, do que a geração de campo magnético que o pessoal fala quando a bobina está excitada, né? Ou seja, ela tem campo magnético ali alternado, no caso, e esse campo magnético alternado aí, né? A bobina é excitada, porque assim, se o motor assíncrono não tem essa bobina excitada, ele não tem geração de torque, tá? É, E aí, a maneira de você fazer isso, nesse caso, o exemplo aqui, ele é monofásico. Aí, o motor monofásico aqui, ó, como o monofásico tem a fase e o neutro, são os tipos de ligações que você pode fazer aqui, ó, para dar o 110, né?
Se você tiver ele aqui com 6 pontas, né? Se você tiver ele com o 110, na verdade, é o 127, tá? Aí só você interligar as pontas desse jeito aqui, ó, 5 a 2 com a 1 na fase, por exemplo, e a 3 a 4 e a 6 do neutro, tá? É, Já no 220 aqui, ó, você faz essas interligações aqui, ó, e conecta o fase ou neutro, nessa proporção aqui. E aí, com essa interligação, ele pega as duas bobinas e, em vez de ter só 127 volts, vai ter os 220, tá? Deixa eu ver o que mais dá para falar. É porque eu tive que fazer toda essa volta aqui. Bom, essa daqui seria a ligação em triângulo, a ligação em estrela. Vou deixar exatamente nesse ponto aqui, que na próxima aula a gente continua aqui, né? A gente finalizou a parte de aterramento e começamos com motores síncronos aqui, tá? Nesse caso é assíncrono, isso, motor assíncrono. Ao síncrono você precisa de chegar a uma velocidade que é chamada de velocidade síncrona, tá? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus, tá? E até a próxima web aula. Vou parar a gravação e vai estar disponível até amanhã, tá bom? Tchau, tchau, pessoal.